provável que João Almeida acabou por conseguir com uma vitória com um solo magnífico de 48 km, uma vitória também perante o próprio Vauquelin no mini sprint e depois uma cronoescalada final absolutamente terminal. Um João Almeida que vencia volta à Suíça, volta à Romandia e também volta ao País Basco, algo que só Sean Kelly e Bradley Wiggins tinham como se fazer na história do ciclismo. Magnífico João Almeida, que começava o Tour como um outsider ao pódio. Um Tour que começou no nordeste de França, em Lille, onde o primeiro a vestir de amarelo foi Jasper Philipsen. Uma vitória impressionante de Philipsen, que infelizmente durou pouco na corrida. Obviamente que sinto-me orgulhoso por poder vestir esta camisola, pelo menos por um dia. Era um sonho, era um objetivo antes de cá virmos, mas as coisas têm que se alinhar e nós conseguimos ter um bom comportamento enquanto equipa e podemos estar orgulhosos disso. O Tour continuava pelo norte e no norte já sabe que o tempo por vezes muda de um dia para o outro. Foi assim na etapa que terminou em Boulogne-sur-Mer. Um final punchy onde a Alpecin continuou a aproveitar a dinâmica ganhadora do dia anterior, mas desta vez com a vitória de Mathieu van der Poel. Primeira vitória no Tour para Van der Poel desde 2021 e logo batendo Pogačar. Van der Poel que herdou a camisola amarela do colega Philipsen. Philipsen que teve que abandonar ao terceiro dia. O toquezinho de Brian Cocard, Philipsen fora com fratura na clavícula. E nesta chegada muito conflituosa, acabou por se impor no meio do caos Tim Merlier. Num grande duelo com Jonathan Milan, era digamos que a reprodução do duelo no Giro de Itália do ano anterior. Na altura terminou com 3 etapas para cada lado. Merlier impunha-se logo ao primeiro duelo contra o italiano. A quarta jornada trouxe, pois, um espetáculo que ninguém teria podido prever. Tadej Pogačar a conseguir vencer. E incrível, Jonathan Milan e Merlier, todos os sprinters para trás. Foi Jonas Vingegaard a conseguir sprintar para o segundo lugar, à frente de Mathieu van der Poel. Conseguir 100 vitórias na carreira é incrível, no Tour com esta camisola ainda mais. 100 vitórias em pouco tempo para Tadej Pogačar. A primeira foi em 2019, na volta ao Algarve. O quarto mais jovem da história a atingir a vitória centenária, partia para o contrarrelógio do dia a seguir, sabendo que era um dia importante para a classificação geral. O campeão do mundo contrarrelógio foi o primeiro dos favoritos a ir para a estrada. Remco Evenepoel fez aquilo que se esperava e estabeleceu o tempo mais rápido. Era dia para Remco Evenepoel tentar ganhar tempo à concorrência. Dia onde se esperava que estivessem mais ou menos a par Pogačar e Vingegaard. Mas a verdade é que Vingegaard não esteve forte. Perdeu logo 22 segundos no segundo intermédio e viria a perder mais de 1 minuto nesta jornada. A grande performance da jornada acabou por vir de Tadej Pogačar, que não tinha feito um bom contrarrelógio no critério do Dauphiné, mas aproveitou para se colocar perto de Remco Evenepoel. Perdeu apenas 16 segundos para o campeão do mundo. Também um caminho longo, duro, carregado de lesões e recuperações para Evenepoel, até ao triunfo em Cannes, no contrarrelógio. Pogačar abria já quase 1 minuto para os principais favoritos. João Almeida estava na 7ª posição, a 1,53 do companheiro de equipa. Ao 6º dia, Kevin Vauquelin correu em casa, um dos heróis da volta à Suíça. Por esta altura era também herói em França, a França que procurava um corredor de referência dentro do pelotão e que encontrou, porque Kevin Vauquelin era terceiro à partida para esta jornada. Ao seu estilo inconfundível, Ben Healy venceu na Normandia. O irlandês atacou a 40 km do final. Mathieu van der Poel retomou a liderança por troca com Pogačar.
E continuávamos nas praias normandas. Ao 7º dia, chegada ao Mur de Bretagne, da Normandia para a Bretanha. A viagem era curta, jornada muito interessante, com perfil de sobe e desce no final, quase 200 km. Vitória de Tadej Pogačar perante Jonas Vingegaard. Havia novamente troca de camisola amarela. Magníficas etapas propostas por Thierry Gouvenou no norte de França. Também houve espaço para os sprinters. E se tinha perdido para Merlier na primeira oportunidade, Jonathan Milan não facilitou em La Mayenne. Yes! Really good, boys! Congrats! Dia 9 de competição, com final em Châteauroux. Foi um dia de alta velocidade, animado por uma fuga de todo improvável. Reparem bem, 2 ciclistas apenas na frente, desde o quilómetro 0. Uma fuga com Jonas Vingegaard e Mathieu van der Poel, que a dada altura terão pensado, mas o que é que fazemos agora? E se Mathieu van der Poel foi apanhado, Jonas Vingegaard conseguiu resistir na frente. Foi um Jonas Vingegaard que resistiu enquanto pôde, até que o pelotão chegou e Merlier conseguiu bater Jonathan Milan. 2-1 para o campeão da Europa neste mano a mano particular. A 10ª etapa, a presença de Ben Healy na frente era um fator importante. Ele era 11º na classificação geral, a 3,55 de Tadej Pogačar. Ben Healy partiu de olhos postos na camisola amarela. Ele já tinha ganho uma etapa, estava sem pressão. Aproveitar também para estar da frente com o campeão do Giro de Itália, que começava a dar demonstrações de ir de menos a mais. Tinha no papel de ajudar Jonas Vingegaard, mas levou também uma etapa Simon Yates a vencer em Le Mont d'Or, batendo Thymen Arensman, batendo Ben Healy. Ben Healy que depois fez as contas e celebrou à medida que Tadej Pogačar entregava a camisola amarela ao irlandês. Estou muito emocionado porque também estou muito cansado, mas isto vai para lá daquilo que eu acreditava que podia acontecer. Se me dissessem que ia ter a amarela e vencer uma etapa no Tour, enfim, eu dizia, não acredito. Mais um dia, mais uma jornada, desta vez curtinha. Uma jornada em loop à volta de Toulouse, menos de 160 km. Um dia que pertenceu por completo a Jonas Abramson. A máquina da UNOX a arrancar para a fuga com Mauro Schmidt, com Mathieu van der Poel. Um dos corredores mais combativos da edição de 2024, Abramson a conseguir vencer. Sprint apertado para se estrear a ganhar no Tour. E no dia a seguir, drama na estrada com a queda de Tadej Pogačar. Felizmente que o Homem de Ferro levantou-se. Pogačar que tinha passado por uma situação semelhante no início da temporada na Strade Bianca, acabou por se levantar, chapa e pintura, num dia em que, mas no fundo, a 12ª etapa foi uma etapa relativamente tranquila, uma etapa que ficou também marcada por a queda de Pogačar e que, em termos de geral, não mudou grande coisa. Tudo isso estava, digamos que, remetido para o dia seguinte, 12ª etapa, aí sim, com montanha a sério, pelotão a acelerar no Col do Sulô. Remco Evenepoel, por exemplo, tirou o bilhete e foi dos primeiros a dizer que não estava para ganhar. A Emirates apostou tudo na carta ganhadora e a carta ganhadora chama-se Tadej Pogačar. Arrancou e cavalgou sobre Jonas Vingegaard. Vingegaard que tinha perdido tempo no contrarrelógio em Cannes, perdeu mais 2 minutos e 10 segundos, ficando a 3,31 de Tadej Pogačar. Remco Evenepoel caía à 3ª posição e por esta altura João Almeida estava
pois também já fora da corrida, à nona etapa, João Almeida infelizmente fraturou as costelas numa queda fortuita e teve que ir para casa quando tinha chegado com um claro candidato ao top 3. E visto aquilo que íamos vendo, com Evenepoel em quebra nas etapas de montanha, era bem provável que João Almeida tivesse uma palavra importante a dizer na luta, pelo menos pelo terceiro lugar. Foi uma pena, mas haveria mais para João Almeida daí até ao final da temporada. O Tour avançou e avançou para o 13º dia de competição. Reparem bem nesta imagem. Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Vingegaard a conseguir alcançar Remco no aeródromo de Peyragut. Um Vingegaard que, apesar de tudo, voltou a perder tempo para Tadej Pogačar. Pogačar, por esta altura, estava absolutamente intratável nestas estradas inclinadas dos Alpes. Era um Tadej Pogačar que continuava a não dar hipótese à concorrência. Ganhava etapas, aumentava a vantagem e estava, pois, já com 4 minutos de margem. No dia a seguir, o abandono de Remco Evenepoel. Um Remco que sabia que não estava ainda pronto para entrar nas contas do pódio, como tinha feito em 2024. A queda do início da temporada a passar-lhe fatura. Por esta altura emergiu na corrida um nome inesperado, Thymen Arensman, que acabou por vencer uma etapa com passagem no colo do Tourmalet, que acabou em Super-Bagnères. Imagem já da jornada 15, chegada a Carcassonne. Dia para a fuga, dia onde Tim Wellens mostrou o poderio da UAE Emirates. Jogada a solo para Tim Wellens, que bateu no mano a mano Victor Campenertz e Julian Alaphilippe. Primeira vitória no Tour da carreira de Wellens. A terceira semana começou com o regresso do Mont Ventoux, o gigante da Provença. E que grande duelo tivemos no Mont Ventoux. Foi um grande dia para a França. A França tinha Lenny Martinez e Aurélien Parent-Peintre na frente. Parent-Peintre conseguiu uma vitória extraordinária. Não Aurélien, o irmão mais velho, mas sim Valentin, o irmão mais novo. Franchement, c'est fou, je réalise vraiment pas là ce É de loucos. qui m'arrive déjà à gagner sur le Tour de France. Nem acredito no que aconteceu. Ganhar no Tour de France é inacreditável, mas no Mont Ventoux é ainda de loucos. Com Martínez, com o jovem Valentin Parent-Peintre, uma nova geração de escaladores à moda da França. Os dois foram tendo protagonismo durante esta corrida contra Tadej Pogačar. Depois aproveitou para picar mais uns segundinhos já em modo conservador. Estava completamente controlada a classificação geral para o esloveno e isso fez com que outros pudessem aparecer na corrida. Houve também quedas na última semana do Tour, como sempre acontece. Na etapa 17, o sprint para Valence foi à chuva. No final, vitória para Jonathan Milan, que fazia o 2-2 perante Tim Merlier. E a 18ª era a etapa rainha do Tour. Uma jornada absolutamente brutal no Col de la Loze. Jornada que foi ganha vinda da fuga por Ben O'Connor da Jayco Alula. O australiano que fez os últimos 16 km sozinho, deixou para trás Ainer Rubio. E acima dos 2.300 metros do Col de la Loze conseguia encontrar a redenção depois de 2 semanas difíceis. Lá atrás, Pogačar voltava a meter uns segundinhos a Jonas Vingegaard e já estava com 4 minutos e meio de vantagem. Florian Lipovic, entretanto, consolidava o terceiro lugar, ainda ali tremido pela presença de Oscar Onley. Primož Roglič também na luta, mas a verdade é que todos mais de 11 minutos de Pogačar. E o homem da segunda semana, Thymen Arensman, voltou a aparecer na terceira.
com autorização de Tadej Pogačar, cavalgou para a vitória em Lapland. Segunda vitória de Thymen Arensman nesta edição do Tour de France. Sem alterações face à classificação geral. Também o Jonas, enfim, todos sabemos que são os mais fortes do mundo, são quase extraterrestres. Eu, enquanto humano, de vez em quando tento batê-los e nem posso acreditar que os consegui bater hoje. Faltavam apenas 2 dias para o final do Tour. A etapa 20 terminou em Portalier e foi puro show antes da chegada a Paris. Uma fuga de 13 homens nas montanhas de Jura. No entanto, a 17 km do final, Caden Groves, sprinter habitual, terceiro homem na hierarquia da velocidade do Alpecin de Koenig, lançou-se a solo, imagine-se, e conseguiu chegar à vitória, completando a tripla nas grandes voltas. Há sempre tanta pressão no Tour e já tendo ganho no Giro e na Vuelta, pois será que sou bom o suficiente? Perguntava-me eu, para ganhar também no Tour. Pois a verdade é que deu uma resposta à altura, Caden Groves. E a 21ª já sabem onde termina, em Paris, concretamente nos Campos Elíseos, onde desde o início dos anos 70 a prova termina. Só que desta vez com um twist, um percurso que incluiu subidas a Montmartre, onde o pelotão passou também durante a prova de fundo dos Jogos Olímpicos de 2024, e aquilo que se viu foi um espetáculo pura e simplesmente para mais tarde recordar. Wout van Aert impôs a Tadej Pogačar junto ao Sacré-Cœur e desceu em direção aos Campos Elíseos para também ele encontrar a redenção na temporada. Já tinha ganho no Giro, ganhou no Tour. Feitas as contas, foi uma temporada bastante interessante para um muito magoado Wout van Aert, que vinha de uma época de 2024 marcada por quedas. Foi um dos Tours de France mais duros que fiz. Muito respeito para todos. Talvez volte. Obrigado por tudo. As palavras do campeão, Tadej Pogačar, do vice-campeão Jonas Vingegaard e da surpresa Florian Lipovitz naquele que poderia ter sido o terceiro lugar, ocupado por João Almeida com uma pontinha de sorte. E não podíamos olhar para 2025 sem passar em revista uma volta à Espanha que foi magnífica. Uma volta à Espanha que pôs Portugal a sonhar com a primeira conquista numa grande volta graças ao jovem João Almeida. Primeiro a partida de Itália, do Piemonte. 3.100 km pela frente até Madrid, uma prova que viria a ficar altamente politizada e que nem sequer teve direito ao pódio final. Para quem entrou a ganhar, Jasper Philipsen, como tinha feito no Tour de France, também envergando a camisola de líder da geral. Etapa 2 com final em Limone, Piemonte. Jonas Vingegaard queria mostrar que, perdido o Tour, era hora de centrar objetivos na Vuelta e conseguiu bater um dos homens da temporada, batendo o impressionante Giulio Ciccone, que teve também um bom ressurgir neste ano. Giulio Ciccone que fez uma belíssima primeira semana de volta à Espanha, dando a sensação de que podia finalmente entrar no top 10 de uma grande volta. Não seria o caso, no entanto. Vingegaard venceu, convenceu e na terceira etapa deixou que fosse David Gaudu brilhar em Ceres. David Gaudu não só ganhou, como também envergou a camisola vermelha de líder da classificação geral. Rapidamente saltamos para a etapa 4, em que o pelotão chegou a Voiron, depois da Itália, chegada à França, e em Voiron, surpresa tremenda com a vitória de Ben Turner perante Jasper Philipsen. Primeira etapa numa grande volta para Big Ben Turner. Volta à Espanha com 2 contrarrelógios, um coletivo, outro individual. O primeiro foi por equipas, 24 km em Figueras, na Catalunha, no regresso da Vuelta à Espanha.
A UAE Team Emirates conseguiu rodar a 57 km por hora. Triunfo importante para João Almeida, para Ivo Oliveira. Almeida, que por esta altura já marcava posição dentro de uma equipa que trazia também Juan Ayuso. Seria uma das novelas ao longo da Vuelta. O ciclista espanhol Juan Ayuso. Foi uma UAE Emirates que venceu como quis, onde quis. Por exemplo, o Jevine queria ganhar em casa, em Andorra, na casa emprestada, e acabou por conseguir fazê-lo. E com isto já íamos na quinta etapa. Juan Ayuso despedia-se da geral, dizia desde o início da Vuelta, disse que não estava para discutir a classificação geral, a equipa disse-me para tentar, para ver se melhorava, mas não, portanto levantei o pé. Ayuso e microfones, uma imagem que se repetiria ao longo dos dias seguintes. Torsten Trein aproveitava para colocar a camisola vermelha e assumia a liderança da Vuelta ao 6º dia de competição. A etapa 7 foi, digamos que, o ressurgir da Fênix. Juan Ayuso vinha de perder minutos no dia anterior e arrancou para uma vitória em Serler. Grande triunfo, vindo da fuga. Hello everybody, welcome to stage 8 and come with me. E a etapa 8 foi o regresso dos velocistas em Saragossa. Jasper Philipsen a ter como oposição Ethan Vernon, Ardemarit, sem problemas para ter a sua segunda etapa na competição. No dia 9 renovaram-se as esperanças para os fugitivos. No entanto, a Lidl Trek estava disposta a servir a vitória em bandeja de prata a Giulio Ciccone. Era a aposta principal da equipa, mas apareceu a Visma com outros planos. Jonas Vingegaard trocou os planos a toda a gente, inclusive a João Almeida. E na chegada a Val d'Escaray, acabou por ser um João Almeida a ter que aplicar a famosa Almeidada, fazendo uma recuperação tremenda com Tom Pidcock, com quem foi trocando uns galhardetes ao longo da subida. Os dois tinham que colaborar para ir alcançar Jonas Vingegaard. O João disse-me para ter um pouco mais de coragem. Mas se ele abrandar o ritmo, talvez eu possa ajudá-lo. Bem disposto, Tom Pidcock fez uma grande volta, viria a terminar no top 3 da classificação geral. Jonas Vingegaard somava a segunda vitória na competição e tinha, pois por esta altura, já mais de meio minuto de margem sobre João Almeida, aproximadamente 40 segundos para o dinamarquês. Durante o dia de descanso, a casa veio abaixo na UAE Emirates, que comunicou o final antecipado do contrato com Juan Ayuso. No dia a seguir, a imagem dos microfones voltou. Ayuso a criticar a equipa. A verdade é que continuava em competição e a Emirates continuava on fire. Melhor forma de responder à polémica, pois com mais uma vitória de Jevine, que tinha ganho em Andorra e venceu também em La Radegua. Na luta pelo primeiro lugar, tudo igual entre João Almeida e Jonas Vingegaard. Esperava-se que por esta altura o cansaço do Tour começasse a passar fatura a Vingegaard e que João Almeida também fosse de menos a mais, depois de ter fraturado a costela no Tour. Os dois encontravam-se num ponto importante em termos de decisão da geral individual. Infelizmente não houve chegada a Bilbao, nem houve vencedor da etapa, os tempos foram tomados a 3 km da meta. Vingegaard picou mais uns segundinhos a João Almeida e tinha 50. Por protestos, a etapa não pôde ser concluída. Esta foi uma questão que acompanhou o organizador da Vuelta até ao final, inclusivamente com a festa em Madrid completamente estragada. Avançamos já para a etapa número 12, correndo numa segunda casa em Los Corrales de Buena e Collada de Brenes. Juan Ayuso bateu Javier Romo no sítio onde se fez ciclista nas camadas jovens. Welcome to stage 13. E com as boas-vindas dadas por Ivo Oliveira, chegamos à etapa número 13. Era uma etapa que estava no radar
tanto de João Almeida como de Jonas Vingegaard. Do Alto del Angliru, a corrida que criou a identidade da Vuelta moderna. Conhecia bem a parte final, sabia que quem entrasse bem posicionado na última curva poderia ganhar. Um João Almeida que esteve excelente, puxou do primeiro ao último quilómetro, sufocou Jonas Vingegaard, mas não o suficiente para lhe ganhar tempo, excetuando as bonificações. Apesar de tudo, dava a sensação de ir a mais. Vingegaard podia ter dado a sensação de que ia a menos, mas não passou de uma sensação, como se viria a provar na terceira semana da Vuelta. Entretanto, continuava o espetáculo da UAE Emirates, que ora ganhava com Almeida, ora com Vaina, ora com Ayuso, até que em La Farrapona chegou a vez de Marc Soler. A 7ª vitória para a UAE nesta edição da Volta à Espanha. Hoje vou num lugar especial, vou estar no segundo carro da Lidl Trek. Jeroen, estás pronto? Esta é uma das boas etapas para o Mats. Jeroen Blevens sabia que era dia para Mats Pedersen assinalar no livro de prova e assim foi. Mats Pedersen, que andava à procura desta vitória, depois de 4 etapas no Giro, ganhava também na Vuelta, e com Anders Milk à boleia, também ele, repórter dinamarquês do Eurosport. Etapa número 15, uma etapa que ficou, pois, naturalmente para a carreira de Mats Pedersen. Mas já estamos com imagens da 16ª, mais uma vez protestos que não permitiram a chegada a Castro de Herville. Era uma chegada em alto, boa para João Almeida, aproveitou para ganhar Egan Bernal. Ganhar faz-me contente, deixa-me contente, não apenas a mim, mas às pessoas que me acompanharam durante todo o processo, toda a recuperação. O Egan Bernal de regresso aos triunfos, tinha batido Mikel Landa. Etapa 17, final no alto de El Morredero, onde a realidade trágica dos incêndios ficou bem patente no despida e no negro da paisagem. Apesar de tudo, pelo menos a chegada pôde-se fazer. Chegada com vento intenso, uma chegada muito atacada e bem preparada pelos homens da Red Bull Bora Hansgrohe. Rodava Giulio Pellizzari para tentar ganhar a jornada e assim foi. Uma jornada, uma ventania importante, onde João Almeida deu algumas demonstrações de fragilidade, conseguiu-se defender, mas continuava a 50 segundos do primeiro lugar. A sonhar com ser o primeiro português a ganhar uma grande volta, mas para isto tinha que ultrapassar um ciclista absolutamente brilhante, como é Jonas Vingegaard, um homem que nas voltas mais recentes que tinha feito, ou tinha fechado primeiro ou tinha fechado em segundo, portanto a fasquia estava colocada bem lá em cima. Pelo meio, o contrarrelógio em Valladolid, com Filippo Ganna a ganhar para a Ineos, e na etapa 19, em Guijuelo, perto de Salamanca, Jasper Philipsen acabou por voltar aos triunfos. Faltava o espetáculo final, a Bola del Mundo. Jornada muito tensa, com protestos a marcar novamente a etapa. João Almeida lançou o all-in, mas onde houve vontade, faltaram as pernas. Jonas Vingegaard terminou a volta a campeão. Nas rampas inclinadas das estradas de cimento da subida em plena Serra Madrilena, mostrou quem era o patrão da volta. O dinamarquês que tinha perdido o Tour vencia a Volta à Espanha. Jonas Vingegaard, o campeão da Volta de 2025, coroado na Bola del Mundo, perante um João Almeida, segundo classificado, que depois de ter feito pódio no Giro, fazia também pódio na Vuelta. Significa muito para mim, é a minha primeira Vuelta, minha primeira grande volta também em 2 anos, portanto voltar tudo o que tive que voltar em pouco tempo é uma sensação muito positiva para mim, poder estar aqui e poder mostrar que ainda estou num nível muito alto. Foi uma volta que nos fez sonhar a nós portugueses. João Almeida terminou na segunda posição, atrás de um ciclista que é também um magnífico corredor. O Jonas Vingegaard, que tem 2 tours, uma volta. Quem sabe no próximo ano possa estar no Giro.
Encerrados os capítulos das grandes voltas, faltava uma série de provas de um dia excitantes. Por exemplo, no Quebec, clássicas do Canadá, Juliana Alaphilippe com uma das exibições do ano. Colocou-se na frente no grupo certo da fuga e desde a fuga ganhou a prova quebecoise. Magnífica vitória para a Tudor.